Será que o Atlético Mineiro se empolgou com o estadual, como dizem por aí? Após os 2 primeiros jogos em que a temporada começou a pegar pra valer, o Galo não conseguiu vencer. Mas qual será a realidade dessa equipe e qual foi a realidade do time nesses primeiros jogos? Quem sonhou alto após o título mineiro, nitidamente se iludiu com um fraquíssimo campeonato estadual. Mas ao mesmo tempo, as partidas iniciais não podem fazer com que o torcedor entre em desespero, achando que esse elenco não é o suficiente para competir na temporada. É necessário parar com esse 8 ou 80. O trabalho de Cuca era gradativo e a evolução era nítida. Porém, também era óbvio que em uma competitividade maior, o Atlético enfrentaria mais dificuldades. Isso não fez com que as atuações diante do Grêmio e do Cienciano trouxessem alguma preocupação ou desespero, como alguns pintam. Apenas escancarou a realidade que estava evidente. Mas aqueles que viviam numa ilusão não entendiam. O Atlético dominou ambos os adversários, mas encontrou dificuldades para matar os dois jogos e por isso ainda não venceu. Apenas isso. Não existe desespero, não existe preocupação com parte de baixo da tabela ou com o futebol que vem sendo jogado. Bastam ajustes que já eram esperados com as contratações que foram feitas. Rony, Coelho e Júnior Santos foram ótimas contratações. Eu apenas continuo achando que foram reforços extremamente inflacionados. Porém, o estadual fez com que alguns torcedores acreditassem que eles fossem jogadores que não são e por isso foram negociados por seus clubes. O Galo tem perdido muitos gols e tem até gente sentindo falta do Paulinho. Eu sempre afirmei aqui que o Atlético tinha a melhor dupla de ataque do país, tendo o Hulk e o Paulinho ali na frente, justamente por ter o jogador mais decisivo do futebol brasileiro e por ter um outro jogador que entregava muitas participações em gols também. Mas o torcedor do Galo perdeu a paciência com o Paulinho, justamente porque ele sempre sofreu a pressão de ter que ser tão decisivo quanto o Hulk, e isso jamais iria acontecer. Hoje o torcedor entende, tendo seus novos atacantes que talvez Rony, Coelho e Júnior Santos não entregarão o que o ex-atacante do time entregava, que o Paulinho não foi para a Europa à toa e não tinha uma média de 1 gol a cada 2 jogos à toa também. A qualidade falava por si só. O Atlético foi muito melhor que o Grêmio e era para ter vencido o tricolor. Jogou melhor do que o Cienciano mesmo na altitude, mas não conseguiu matar as suas jogadas também, porque as peças atuais trazem mais intensidade para a equipe do jeito que o Cuca queria. Mas na hora de decidir as jogadas, os palmeirenses sabem muito bem, assim como os torcedores do Furacão também sabiam. A qualidade não é a mesma e por isso o Atlético tem sofrido nessas primeiras rodadas contra adversários mais fortes do que os de nível estadual. A ideia de jogo implementada para a temporada é interessante, mas eu já havia falado na última temporada. Caso o Atlético não classifique para a Libertadores, o nível talvez caia para 2025 e naturalmente aconteceu. Quem pensou em coisas maiores por conta do futebol jogado no início da temporada entendeu errado. O Galo irá competir sim pelo título da Sul-Americana e isso é totalmente palpável com esse time que tende a evoluir cada vez mais. Porém, os erros na conclusão das jogadas que tem sido o principal motivo de preocupação nesse momento é algo que honestamente já era previsível com os reforços que vieram. Não à toa, quando terminou o estadual, a primeira coisa que o Cuca afirmou foi de que precisava de reforços, porque o treinador observou esses detalhes também. O time tem jogado futebol sim, porém na hora de decidir tem pecado e apenas Hulk não irá conseguir resolver sozinho. Coelho e Rony têm jogado bem, porém decidir e finalizar as jogadas nunca foi o ponto forte deles.